A paz do Menino Jesus e o amor de Maria, nossa mãe. Bem-vindos a mais um dia de novena. Este que é o 7º dia de novena, Santa Giana Beretta Molla. E tem como tema, no apostolado, não devemos nos colocar em primeiro lugar. Eu me chamo Rodolfo Ramalho, sou membro consagrado desta comunidade e sou esposo de Lídice. Tivemos 3 filhos, né? Mas Deus quis que levasse um, né? Tivemos 4, né? Mas Deus quis que um fosse morar com ele. Eu me chamo Lídice, também sou membro consagrado desta comunidade, deste carisma, na qual eu amo tanto. Esposa de Rodolfo Ramalho também. E como ele falou, nós tivemos 4 filhos, 3 estão conosco, mas eu tive 5 gestações. E é onde eu quero contar um pouco da minha experiência com Santa Giana, porque na minha segunda gestação foi onde realmente eu me abracei com essa santa. Devido a justamente a primeira eu engravidei, nós engravidamos, na realidade, e aí quando mais ou menos uns 2 meses, quase 2 meses, eu tive um sangramento, e aí a minha médica me orientou a um repouso absoluto, com medicações, vitaminas e tudo mais, todo um processo, para ver se eu conseguia levar a gestação adiante. Mas aí não foi ao caso, mais ou menos uns 3 meses, eu perdi, fui submetida a uma curetragem, acordei com sangramento ao extremo, E aí, na curetagem, o médico, quando terminou tudo, ele me chamou e disse assim, olha, avisa para tua médica que não havia bebê, Foi retirado o saco gestacional intacto, Então, justamente, foi uma gravidez sem embrião, E aí, essa foi a primeira. Logo em seguida, quando engravidamos, da segunda gestação, aí já veio aquele certo medo, aquele certo, por conta daquilo que a gente tinha vivido na primeira gestação e tudo mais. E aí, novamente, a história se repete, Tive sangramento novamente, a médica me pediu novamente repouso absoluto, enfim, E aí umas irmãs da comunidade aqui, da comunidade Menino Jesus de muita oração, foi me visitar e nessa visita levou a imagem de Santa Giana e rezamos juntos. E nessa oração, pela intercessão dela, Deus falou muito. Era uma imagem, foi dada a imagem de a mão de Deus, segurando o meu útero. Eu estava deitada, permanecia deitada, porque realmente eu precisava ficar naquela posição. E aí a mão de Deus que segurava o meu útero. Eu me agarrei nessa imagem, eu me agarrei com Santa Giana, e eu confiei toda a minha gestação, na sua intercessão. E depois daquela oração, uma paz, uma grande paz, eu disse, Jesus, está contigo, está contigo. Meu útero é teu, a gestação é tua, se esse bebê vier a nascer também será teu, tudo é teu, pela intercessão de Santa Giana. E aí todos os dias eu fazia aquela oração, Fiz a novena ao longo da gestação, depois fiz outra novena, e várias novenas, até que a gestação chegasse ao fim. E com a graça de Deus, hoje o meu filho, esse que é o mais velho, ele está no meio de nós com 10 anos de idade. Daí para frente, todas as gestações eu sempre me agarrei com ela, sempre pedi a intercessão dela em todas as outras. Por isso nós temos hoje 3 conosco, e minha última gestação foi há 2 anos atrás, mas aí Deus levou, realmente tinha um bebezinho, com a graça de Deus. Então, nós tivemos realmente essa graça, esse contato próximo, íntimo, Além de ser a baluarte da nossa comunidade, porque a nossa fundadora fez a experiência também com ela,
né? E tantas outras mulheres aqui da nossa comunidade, né? Que fizeram a experiência, tocaram realmente, né? Tocaram nessa graça que Santa Giana tem, através da vida, né? Da escolha da vida, através da intercessão pelas mães gestantes, pelas mães que têm a dificuldade também de engravidar e tudo mais, né? Mas não é só isso, né? Porque Santa Giana não está relacionada só a esse ponto, né? É aí onde Rodolfo vai falar um pouco do tema que foi confiado para nós neste dia de novena. Então, né, como foi dito, nosso tema se refere ao apostolado, onde nós não devemos estar em primeiro lugar, ou seja, nos colocar em primeiro lugar. Esse tema está relacionado ao amor que Giana tinha pela sua profissão, né? Em meio a tantas dificuldades da Itália naquele momento, né? Tanto quanto passando por uma das guerras, né? Santa Giana, ela teve um amor excelso, né? Por Deus, mas também um amor por sua profissão. Ela era médica, né? Ela já tinha filhos, já era casada, e ela se decide, né? Por dar a sua vida para os outros através da medicina. Ela é canonizada pelo Papa São João Paulo II, né, como uma santa intercessora das famílias e também defensora da vida. Por quê? Porque em sua última gravidez, alguns problemas relacionados à gravidez fez com que ela escolhesse a vida do seu bebê ao invés da sua. Então, Santa Giana, ela se coloca como última, além de, não, na medicina, na sua região, né, lá na Itália, no seu país, ela promover vários atendimentos gratuitos, né, ou, quando não, de baixa renda para as pessoas que mais necessitavam. E ela sempre foi, na sua profissão, aquela que se colocou para servir ao próximo, sem precisar e sem querer cobrar, né? Muitas vezes nós somos profissionais de uma determinada área e podemos fazer algum trabalho, algum serviço voltado para o outro de maneira gratuita, de maneira espiritual, e nós não nos comprometemos a isso. E Santa Giana vem nos ensinar a esse kenosis, a esse sair de si mesma, a essa doação, né? Não só na parte espiritual, não só na parte familiar, pessoal, mas também na parte profissional, né? Ela, como médica, durante a guerra não podia, né, sair para frequentar os cursos, porque a cidade de Milão estava sendo bombardeada pelo exército inimigo, mas ela não deixou de estudar. Estudava em casa, né, estudava com os seus. Então, esse amor, né, que Giana teve para com o outro em sua profissão nos dá uma característica muito forte que também prega João Paulo II, que é a característica da dignidade da pessoa humana, né, de olhar não só para aquele paciente como um objeto a ser tratado, como um doente a ser tratado, mas como pessoa que tem dignidade, né? Isso, eu acho que é por isso que São João Paulo II se identificou tanto com ela, né? Por pregar essa questão do personalismo ético, né? Da dignidade humana ser a característica fundamental do ser humano e sua relação com Deus. Eu fico tocada porque no livro, Giana, né, alguns autores escrevem sobre ela, testemunham sobre ela, tem vários relatos, né? Também unificaram as cartas que ela deixou também, né? Enfim, né? Todo aquele processo que foi unido para que Santa Giana viesse a ser canonizada. E aí tem o cardeal Martini, que ele falou que ele citou Giana e ele disse assim: Giana não foi beatificada, santificada, só por ter morrido ao dar a vida
pela vida da sua criatura. Né? Mas porque, ano após ano, dia após dia, diariamente, ela se empenhou e conseguiu abandonar-se à providência, à vontade de Deus, amando a Deus, servindo a Deus, né, diante de todas as criaturas. E ele continua e diz assim, nos gestos mais simples e humildes da vida cotidiana, familiar e também profissional. Né? Sempre Giana ela é citada, né, como esposa, como mãe, como profissional. Né? Ela conseguiu entender e fazer da sua vida num todo, né? Ela recebeu essa graça, né, de servir a Deus em todas as situações. Né? Geralmente nós corremos um grande risco, né, de achar que servir a Deus é só quando eu vou para a igreja, é só quando eu vou para uma comunidade, é só quando eu vou para um grupo de oração, é só alguém que canta, ou que reza, ou que prega, ou que acolhe, ou serve, né, faz uma ação social. Mas não, Giana entendeu que a vida santa, a vida santificada, né, é justamente aquela vida que é totalmente doada. E isso começa dentro de casa, né, com a nossa família. Isso se estende também quando saímos de casa, né, até no lazer, né, até, enfim, né, na profissão, em tudo, em todos os lugares. Giana entendeu tudo isso. Em todas as situações, isso foi um voto que Giana fez lá na sua juventude. Né? Quando ela fez o seu primeiro retiro, sua primeira... Eu fico muito tocada porque ela fez um retiro, digamos assim, um retiro pessoal, né? E naquele momento com Deus, né, ela traçou regras, né? E naquele momento ela fez votos para Deus. Né? E um dos votos que ela escrevia no seu caderninho era antes morrer do que pecar. Né? Então, justamente... O voto que ela fez a Deus, ela cumpriu em todas as situações da sua vida. Isso é muito bonito. Isso pede muito de nós, né? Que tenhamos essa atenção daqueles votos que nós já fizemos para Deus. Né? Aí eu pergunto para você que está aí, qual é o voto que você já fez para Deus? Qual foi a promessa que você fez para Deus? São tantas pessoas que fazem promessas, né? Num contexto geral, mas... fazem promessas assim, Senhor, se tu me der isso, eu pago assim. Né? E trata como se fosse um pagamento. Um pagamento de correr uma distância, um pagamento de subir escada, um pagamento... Não é esse caminho, não é só isso. Não é só isso. Né? Giana fez um voto para a vida inteira. Por isso, quando chegou no momento de realmente, no momento dela mostrar que realmente... estava valendo a pena, né? E estava... que realmente o voto que ela tinha feito, né? Ela naquele momento precisava colocar em prática e dizer, Senhor, eu não fiz um voto em vão. Eu não fiz um voto pela metade. Fiz um voto a Ti. Né? E diante de toda a sua vida, porque Giana... Gente, eu sou muito encantada porque Giana, ela traz testemunhos para nós como filha. Ela traz testemunho na ação católica também, que ela serviu, né, na igreja como missionária, ela serviu. Né? Ela tomava conta de umas adolescentes, ela traz testemunho para nós. Ela traz testemunho para nós no namoro, muito bonito, você que está aí também, que nos assiste, que participa da novena conosco, de pedir a intercessão de Giana, né, para você que quer namorar ou estar namorando. Né? Ela também traz testemunho para nós. Traz testemunho para nós no noivado. Nossa, ela tem, né, uma infinidade de cartas, de infinidades. Né? No casamento também, né, a forma que ela e Pietro, né, se conheceram no casamento. Né, se você pegar esse livro, tá, que tem as cartas dela, as cartas que ela escrevia para Pietro, para o seu esposo, o quanto ensina para todos os casados no contexto geral, né, o quanto ela tinha a delicadeza, mas também ela traz testemunho de esporte, ela traz testemunho daquilo que ela gostava, de esquiar, de teatro, de dança, sabe? Ela traz
de filmes, sabe? Ela traz um contexto de moda, sabe? Ela também gostava de moda, ela gostava de se arrumar. Nossa, é uma beleza, gente, mas é uma beleza santificada pela graça de Deus, sabe? De ver que Deus a chamou, que Deus a quis, mas que tudo aquilo que ela vivia não era, como eu posso dizer, uma coisa que não é santa, não era... Profano. Isso não era profana, né? Aquilo que ela viveu era na vontade de Deus. E a igreja reconheceu de uma forma bela e unânime, né? Foi muito bonito. Né? A sua canonização, estavam presentes o seu esposo, olha só. No dia da canonização, o seu esposo estava presente, seus filhos estavam presentes lá na canonização. Que bonito saber que vê ali a igreja nomeando sua mãe como santa. Mas não, é o que eu quero dizer, não apenas nesse contexto. Mãe, esposa, família, mas também ela foi citada como uma boa profissional. Porque ela soube fazer da sua profissão a vontade de Deus. Tá? Ela soube colocar Deus em primeiro lugar e não o dinheiro, tá? E não a satisfação pessoal. Né? Eu vou me profissionalizar porque eu. Não, eu vou me profissionalizar porque Deus tem uma missão. Tá? E foi muito bonito essa parte de Giana, né? Nesse contexto. Né? É interessante também porque diante da sua profissão, né? E Rodolfo já citou isso, ela não deixava de atender em nenhuma situação, sabe? Ela não hesitava em questão de horários, né? Porque ela era médica. E se tiver algum médico aqui assistindo, é consciente que se você não desligar o celular, hoje, né? Hoje, se você não se esconder várias vezes, você vai estar sempre, né? Terá sempre alguém batendo na sua porta. Né? Ela não se esquivou, né? Em todos os momentos, em todos os horários. Quando ela sentia, né, e percebia que alguém estava ali, precisando de ajuda, ela ia, ela saía. Diz o livro, tá? Tem um livro dela, que ela saía de meia-noite, que ela saía em horários inconvenientes, tá? Para atender. Sempre fazia o discernimento. Né? Tá precisando, é urgente, ela estava lá presente. Impressionante. Tá? Vários relatos, vários testemunhos de pessoas, né, que foram dando para unificar a sua história e eles testemunhavam claramente. Ela não hesitava. Né? Ela atendia as mães gestantes, as mães, as adolescentes que engravidavam, né, e eram apenas mães, né? Não tinham o apoio do companheiro, da outra pessoa, do pai da criança. Não tinha o apoio, né? Então, eram só mães, né? E ela sustentava ali, ela ajudava, ela não deixava aquelas adolescentes abortarem, né? Ela fazia dava toda uma visão espiritual, cuidava e oferecia o auxílio dela, o apoio dela como médica, tá? Como nessa assistência. Então, fantástica a vida dela, né? Você que está aí, né? Profissional, seja lá o que for, né? A nossa intenção hoje é essa, de rezar e de pedir por todos os profissionais, tá? E nesse contexto de Giana, de você agora abrir o leque, sabe? E de colocar a tua profissão a serviço de Deus, a serviço dos mais necessitados. Qualquer que seja a profissão, o outro precisa. Nós precisamos do apoio. Então, o que eu sei fazer, o que Rodolfo sabe fazer, o que você que está aí sabe fazer, nós nos unimos, sabe, nesse mundo para ajudar uns aos outros. Não, claro, nós precisamos do financeiro, porque para reger uma casa, né, para prover uma casa, né, diante de umas necessidades, sim. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Pai, que é Deus, providenciará todas as coisas. E quando Ele vê, tá, que um coração se abre diante da sua profissão para ajudar o outro, sem esperar em troca, Deus provê. Né? Giana tocou na providência divina. Giana tocou e viu que nada faltou, nem para ela, nem para sua casa.
Ela foi citada várias vezes, né? Com essa palavra providência divina. A providência divina que tocou a ela e os seus, né? E até hoje, né? E até hoje. Tá? Então, nós queremos convidar vocês agora, né, a um momento de oração, tá? Você que está aí, tá? De você, nesse momento, fechar teus olhos, se você conseguir com os olhos fechados, ou curvar a sua cabeça, a forma que você consegue falar com Deus, tá? O jeito que você, onde você quer que esteja, no carro, em casa, nesse momento viajando, ou nesse momento fazendo um serviço doméstico, ou justamente exercendo a tua profissão, onde quer que você esteja neste momento, neste horário, escutando esse momento, consagra agora o dom que Deus te deu como profissional. Ou você que ainda está estudando e que ainda quer exercer uma profissão, que ainda não sabe qual é a profissão. Nesse momento você vai pedir a Deus a graça. Senhor, me dê uma profissão. Mas eu não quero colocar nem a mim, nem a minha vontade, nem o intuito, sabe, do financeiro. Ah, eu quero aquela profissão porque dá mais dinheiro. Eu não quero colocar isso, Senhor. Eu quero a profissão que eu consiga exercer. Para que a providência chegue à minha casa, mas que também eu ajude aos mais necessitados em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir por todas as profissões, Recebe, por todas Jesus. as áreas, Recebe, pela Jesus. área da saúde, a medicina, a enfermagem, a farmácia, fisioterapia, a odontologia, todas as ciências, todas as áreas de saúde, Jesus. Recebe, Pela intercessão de Santa Giana, Jesus. Recebe também toda a área de educação, todas as licenciaturas, recebe, Jesus. pedagogia, educação, todas as áreas de ensino, Senhor. Nós queremos te colocar na tua mão, Jesus, no teu coração, pela intercessão dessa santa que bem soube viver a tua vontade e ser uma excelente profissional, Jesus. Colocamos também a área de humanas e as áreas sociais, como direito, psicologia, jornalismo, Recebe, Jesus. relações públicas, Recebe, Jesus. relações internacionais, Recebe, Jesus. artes, design, arquitetura, todos os cursos, Jesus, que mexem com a arte, assim como Santa Giana foi e também gostava de tocar piano, de ir a peças, de esquiar, Jesus. Recebe, Jesus. Todas as artes, Jesus. Recebe também, Jesus, todos os cursos das ciências exatas, todas as engenharias, mecânica, produção, computação, administração, contabilidade, todos os cursos, Jesus, da área de exatas, também das ciências biológicas, enfim, Jesus, por todas as profissões e também por todos os profissionais. Recebe, Jesus. Quero colocar ainda aqueles que estão nesse dia, Senhor, exaustos com os vossos trabalhos. Todos aqueles que passam por uma exaustão física, emocional, psicológica. Pela intercessão de Santa Giana, agora possam ser alcançados neste momento. Tu possa iluminar, Senhor. Tu possa dar a graça, tu possa dar aliviar, Senhor, todos esses cansaços, Senhor. Dai um norte, dai um sentido de vida nas profissões para todos aqueles que estão agora nos escutando. E aqueles também que não estão escutando, não estão acompanhando a novena, nós pedimos a mesma graça. Porque eu posso, com o meu pensamento, sabe, levar essa oração para aquelas pessoas que eu sei que estão precisando da graça, porque estão enfadadas, exaustas, com as profissões que estão exercendo. Dai um norte, Senhor, sentido de vida, pela intercessão de Santa Giana Beretta Mola. Nós vamos rezar agora a novena. Você que tem, só confiando a ela toda essa intenção deste dia. Ó Deus, nosso Pai,
Tu que tens dado à tua igreja, Santa Giana Beretta Mola, que na juventude te procurou amorosamente e te levou aos outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunho da ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos, para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, tu chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós te agradecemos por te haveres mostrado nesta tua serva como o que serve e acalma a dor dos homens, acolhendo sua lição, fazendo generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam de tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como tua esposa, tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do teu amor para colaborar no teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens e cenáculos, de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança que com o dom esperado levava no seio. Confiando só em ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dai-nos a graça que te pedimos, e nesse momento você coloca mais uma vez o teu pedido. Em especial, quero colocar Santa Giana por todas as profissões e profissionais. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesmo pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Giana Beretta Mola, rogai por nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a intenção do coração de vocês diante de tudo aquilo que vocês estão pedindo a Deus pela intercessão dessa santa ao longo desta novena. Deus Amém. abençoe cada um e até mais.